Então, bom dia. Hoje a aula é para ser sobre a questão dos índices de liquidez. Mas como muitos sentiram dificuldade naquela questão que fala sobre a formação do capital de giro, né, que fala sobre o capital de giro, a necessidade do capital de giro e a questão do efeito tesoura, eu resolvi trazer aqui outro balanço e calcular esses parâmetros através desse balanço para que a gente possa tirar uma dúvida, tá certo? Então, vamos lá. Antes da gente calcular o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o efeito tesoura, é importante a gente fazer... É necessário que a gente faça... Espera aí que o negócio aqui da mesa não está funcionando. Pronto. É necessário que a gente faça a classificação das contas. Então, assim, a gente pode classificar as contas da seguinte forma. As contas do ativo, a gente vai classificar de três formas. Ativo flutuante, ativo operacional e ativo permanente. E as contas do passivo? A gente vai classificar em passivo flutuante, passivo operacional e passivo permanente. Então, a gente vai classificar antes, né, permanente. Então, a gente vai classificar, antes da gente calcular o capital de giro, a necessidade do capital de giro e efeito tesoura, é necessário que a gente classifique essas contas nesses parâmetros. Pedro, e como é que eu vou saber classificar? Então, lá, você vai ter que saber a natureza da conta e o que realmente ela classifica. Ruth, né? Nenhuma atividade ainda não, tá certo? Essa atividade foi passada semana passada. Na realidade, foi passada uma atividade semana passada de formação do capital de giro, em que eu pedi para que vocês calculassem o capital de giro, a necessidade de capital de giro e o efeito tesoura. Passei um balanço lá com 3 anos e pedi para que vocês calculassem esse parâmetro. Certo? Alguns alunos já responderam, inclusive já mandaram, mas eu senti que muitos sentiram dificuldade nessa questão. Então, por isso, peguei outro exemplo, outro balanço, e a partir desse outro exemplo, desse outro balanço, eu vou calcular aqui esses parâmetros para ver se a gente aprende de vez, tá bom? Porque às vezes, vendo só um exemplo, fica difícil de compreender. Então, os balanços patrimoniais, eles mudam, a estrutura deles mudam de empresa para empresa. Então, é necessário que a gente, né, quanto mais exemplos a gente resolve, melhor é para a gente. Então, eu resolvi trazer esse exemplo para que vocês aprendam, né, para que não fique nenhuma dúvida nesse assunto. Até porque ele vai cair na prova. Então, para que não fique nenhuma dúvida nesse assunto, eu resolvi trazer essa aula explicando esses aspectos, tá bom? Então, vamos lá. Ativo flutuante. Vocês precisam compreender o que cada classificação representa. O que são as contas que compõem o ativo flutuante? São aquelas contas que possuem maior liquidez do ativo. Ou seja, são aquelas contas que representam dinheiro vivo. Então, só vai estar no ativo flutuante aquelas contas que representam alta liquidez, ou seja, que representam dinheiro. Quais são as contas que representam maior liquidez dentro do ativo? É as contas caixa, a conta banco e as contas aplicações financeiras.
Pedro, tem outra conta? Não, não tem outra conta. Só são essas três. Então, se você vê caixa, banco e aplicação financeira, essas três contas fazem parte do ativo flutuante. Só que o que acontece? Em muitos balanços financeiros, você não vai encontrar essas contas no ativo. Você vai encontrar uma conta chamada disponível ou disponibilidades. Vocês deveriam ter aprendido isso aqui em contabilidade básica, tá bom? Então, eu já pensei que vocês sabiam. Então, subtende que vocês já saibam. O que acontece quando o aluno gazeia a aula? Não assiste, não sabe das coisas. Aí depois eu pergunto para o aluno, aí diz, não, o professor não explicou. Será que o professor não explicou ou o aluno não assistiu a aula, né? Interessante também a gente colocar esses parênteses. Então, disponibilidades, muitas vezes as empresas, em vez de estar lá a conta caixa, banco e aplicações financeiras, o contador resolve colocar a palavra disponibilidades ou disponível. É a mesma coisa da junção, da soma dessas contas. Tá certo? Então, isso daqui, disponibilidades, é o nosso ativo flutuante. Disponibilidades nada mais é do que as contas caixa, banco e aplicações financeiras. Então, essas disponibilidades já são o ativo flutuante. Então, ativo flutuante é só isso. Aí vamos para o ativo operacional. O ativo operacional, ele vai estar relacionado à questão do ciclo operacional da empresa. O que é isso, Pedro? O que é esse ciclo operacional? O ciclo operacional nada mais é do que o período, né? Do que as atividades que acontecem na empresa. Então, essas contas do ativo são as contas que vão gerenciar a atividade da empresa. Então, por exemplo, para que eu possa vender, necessariamente eu preciso de ter estoque, porque se eu não tiver estoque, eu não vendo. A maioria das empresas funcionam com estoque. Então, a conta estoque, ela faz parte do fazer da empresa, tá certo? Então, a conta estoque, ela está no ativo circulante, tá certo? Todas as contas que compõem o ativo circulante, então, vocês podem até matar o seguinte, ó, todas as contas que compõem o ativo circulante, que não fazem parte do ativo flutuante, elas vão fazer parte do ativo operacional. Porque na maioria das vezes essas contas, elas vão operar, vão dar suporte às atividades da empresa. Então, todas as contas que estão no ativo circulante, que estão no ativo circulante, que não fazem parte do ativo flutuante, elas fazem parte do ativo operacional. Então, você classificou o ativo flutuante, classificou lá as contas caixa, banco e aplicações financeiras, que é o ativo flutuante. As outras que estiverem no ativo circulante fazem parte do ativo operacional. Então, conta clientes. Isso daqui confunde muita gente. Essa conta cliente, ela pode vir de diferentes nomenclaturas dentro do balanço patrimonial. Pode vir assim, contas a receber, pode vir duplicatas a receber, tá bom? Então, essa conta clientes, ela pode ser batizada de diferentes formas. Mas é a mesma conta. Que conta é essa? É o fiado, tá bom? É o famoso fiado. Quando a empresa vende para receber depois. Então, conta clientes, contas a receber, duplicados a receber, é a mesma coisa, é a mesma conta. Mas as empresas, né, como elas mudam, dependendo do contador, ele decide batizar essa conta de um nome que ele achar mais conveniente. O cliente, ou conta a receber, ou duplicados, ou contas a receber, ou contas
ou duplicados receber. Então vamos lá. Todas as contas que vão compor o ativo circulante, eu só vou ter essas duas divisões dentro do ativo circulante. Eu vou só ter o ativo flutuante e o ativo operacional. Se o balanço já lhe der a classificação bem bonitinha do ativo circulante e do ativo não circulante, tá ótimo, sua atividade já está praticamente feita. É só você separar as disponibilidades e o restante é ativo operacional. Você já fez essa classificação. O ruim é se a questão não lhe der essa divisão do ativo circulante e do ativo não circulante. Aí sim você vai ter que pegar aquelas aulas lá de contabilidade básica para saber que contas que fazem parte do ativo circulante e quais contas fazem parte do ativo não circulante. Para entender, ativos circulantes são aquelas contas que circulam em até um ano financeiro, são aquelas contas que têm mais liquidez, ou seja, são aquelas contas que eu consigo transformar em dinheiro mais fácil, tá bom? Já o ativo não circulante. O ativo não circulante são aquelas contas que eu tenho uma certa dificuldade de transformar em dinheiro. Por exemplo, realizável a longo prazo. Pedro, que conta é essa? Essa conta realizável a longo prazo é a mesma conta clientes, tá bom? Só que ela recebe um nome diferente. Por que ela recebe um nome diferente? Porque esse realizável a longo prazo quer dizer que são direitos que a empresa tem, ou seja, são contas que ela tem a receber acima de um ano financeiro. Então, por isso que ela recebe esse nome de realizável a longo prazo. Então, são valores que a empresa tem para receber acima de um ano. Imobilizado. O que é imobilizado? São os móveis na empresa, né? São todos aqueles aquilo que faz parte, né, da estrutura da empresa que não tem como eu vender, o mobiliário, as máquinas. Então, tudo isso faz parte do ativo permanente. Então, todas as contas, na maioria das vezes não, todas as contas que compõem o ativo não circulante fazem parte do ativo permanente. Então, vocês já podem classificar aqui como ativo permanente, porque todas as contas do ativo não circulante fazem parte do ativo permanente. Intangível, o que é intangível? Hein? O que é intangível? Vocês lembram? Pelo amor de Deus, alguém responda. O que faz parte do intangível da empresa? Vamos ver se vocês lembram, lá das aulas de Cíntia. Eu tenho certeza que ela explicou isso. O que faz parte do intangível? Hein? Vamos lá. Puxando da memória. O que faz parte do intangível? Pode colocar aí no chat. Hein, pessoal? O que faz parte do intangível? Intangível é uma coisa que eu não pego, né? Tangível, por exemplo, estou pegando a mesa aqui. A mesa é algo tangível, ou seja, eu consigo pegar. E o que é um intangível? O intangível o nome já está dizendo, eu não consigo pegar na empresa. O que é que geralmente na empresa que eu não consigo pegar? Não, minha gente. Vocês não estão aprendendo. É a conclusão que eu chego. Que vocês vão sair desse curso de finanças sem aprender nada. Mas não é por conta do ensino remoto, não. É porque vocês não estão buscando. Eu estou passando as aulas, vocês não estão assistindo. É por isso. Intangível são as marcas, são as patentes que a empresa tem. Tá bom? São os ativos que a empresa tem de forma intelectual. Então, por exemplo, a Apple. A Apple, boa parte do ativo da Apple está na marca dela. A marca da Apple é mais valiosa do que até o celular, do que até o que ela fabrica.
a marca, ela é mais valiosa, ela tem um ativo mais, ela vale mais do que a própria empresa em si, do que as próprias máquinas que a empresa tem. Então, as marcas, as patentes dos produtos, elas valem dinheiro. Então, por exemplo, quando uma empresa desenvolve, por exemplo, aquela airfryer, né, que é aquele dispositivo, aquela máquina que frita, né, com o vento. Então, uma primeira empresa desenvolve aquela patente e todas as outras empresas que queiram desenvolver um produto similar, que mude a marca, vai ter que pagar um royalty para aquela pessoa, para aquela empresa que desenvolveu aquela patente. Então, essas patentes são valiosíssimas. E principalmente também agora na indústria farmacêutica. Por exemplo, essas empresas que estão desenvolvendo vacina, aí, a Pfizer, a Moderna, a Johnson Johnson, elas desenvolvem a vacina, mas, por exemplo, aqui no Brasil não tá tendo a questão do desenvolvimento da vacina, né, da vacina de Oxford e da Coronavac, mas quem desenvolveu essas vacinas foram empresas lá de fora. Por exemplo, a Oxford foi desenvolvida lá pela uma empresa chamada AstraZeneca em conjunção com a Universidade de Oxford. E a Coronavac foi desenvolvida pelo laboratório chamado Sinovac. Então, para cada vacina que o Brasil desenvolve dessas vacinas, ele paga um royalty da patente para essas empresas, que é exatamente como se fosse um custo que é como se fosse uma remuneração que você paga por utilizar aquela tecnologia, ou seja, a tecnologia da vacina. Então, os intangíveis são ativos, são direitos que a empresa tem, né, em referência a marcas e patentes. Eu tenho certeza que Cintia explicou isso para vocês. Tenho absolutamente certeza. O que aconteceu é que vocês não estão aprendendo. Essa é a conclusão que eu chego. Aí vamos lá. Ativo, contas do ativo. Nós já classificamos. Ativo flutuante são as disponibilidades, ou seja, são as contas caixa, banco, aplicações financeiras. Ativo operacional são todas as outras contas que estão no ativo circulante e que são aquelas contas que fazem a empresa movimentar o seu ciclo operacional. Ativo permanente são todas aquelas contas que compõem o ativo não circulante. Aí vamos agora à classificação das contas do passivo, as contas do passivo, né? Então vamos lá. Nós temos no passivo a classificação em duas contas também, passivo circulante e passivo não circulante. As contas do passivo circulante são aquelas contas que se vencem até um ano, tá certo? Então, o que acontece? Eu consigo, assim como eu fiz essa divisão aqui do ativo, né? Do ativo flutuante, do ativo operacional e do ativo permanente, eu consigo fazer também essa classificação aqui entre o passivo circulante e o passivo não circulante. As contas que compõem o passivo não circulante são as contas que compõem o passivo permanente. Então, você já pode colocar aqui, ó, tá no passivo não circulante, já é passivo permanente, tá certo? Preciso nem pensar. Pode colocar passivo permanente, porque se está no passivo não circulante, é porque é uma conta do passivo permanente. É uma conta de longo prazo, tá bom? Então já pode colocar. Mas, Pedro, o que realmente é essa conta do passivo permanente? São aquelas contas, aquelas obrigações que ou são obrigações próprias, ou seja, ou é o capital próprio da empresa, o próprio patrimônio líquido, ou são aquelas obrigações que a empresa deve acima de um ano financeiro. Então, financiamento que ela tem aqui. Aí resta a dificuldade é saber o que é passivo flutuante e o que é passivo operacional. Vamos lá. Qual a definição de passivo flutuante e qual a definição de passivo operacional? Passivo flutuante são aquelas contas que a empresa tem ligadas a origens financeiras,
São dívidas que a empresa contrai financeiras e que não estão ligadas diretamente à atividade da empresa. O que é isso? Por exemplo, é um empréstimo que a empresa faz, mas não é um empréstimo de um fornecedor. Não é um empréstimo ligado a um pagamento de um salário, a um pagamento de uma conta que a empresa tem. Não, foi um empréstimo que a empresa fez. Tá bom? Então, esse empréstimo é classificado como passivo flutuante. Então, por exemplo, um fornecedor que a empresa tem que pagar. O fornecedor não é para pagar o estoque, não é para ter uma mercadoria, então faz parte do passivo operacional. Uma conta salário não faz parte da atividade da empresa, então passivo operacional. Essas outras obrigações, tem um nome empréstimo, tem um nome financiamento? Não, então é passivo operacional. Pedro, quer dizer que aqui tu não classificou passivo flutuante, quer dizer que a empresa não, quer dizer que a empresa não tem, se o balanço patrimonial não tem nenhuma conta ligada a empréstimos ou financiamentos que esteja no passivo circulante, preste muita atenção. Eu posso ter um financiamento aqui no passivo circulante e posso ter uma conta financiamento aqui no passivo não circulante. Qual a diferença desse financiamento que está no passivo circulante para aquele financiamento que está no passivo não circulante? É o prazo desse financiamento. Se esse financiamento tem um prazo até 1 ano, ele vai estar no passivo circulante. Se o prazo for acima de 1 ano, ele estará no passivo não circulante. Então, toma cuidado com isso, tá certo? Toma cuidado. Então, feita essa classificação, a gente vai só, somar, Vamos lá. Vamos lá. Ativo flutuante. Vamos colocar aqui para ficar bem bonitinho, Ativo flutuante são as disponibilidades que vai dar 25 mil. Ativo operacional. Vai ser 135 mil, 135 mil mais 95 mil, Dá quanto isso aqui? 135 mil. 135 mil mais 95 mil dá 230 mil, não é assim? Aí vamos para o ativo permanente. Ativo permanente aqui, ele já deu a soma, Aqui, ó. 30 mil mais 65 mil mais 15 mil dá 110 mil. Não precisa nem somar, já tem a soma aqui, ó. 110 mil. Aí vamos aqui para as contas do passivo. Passivo flutuante, não tem, então é 0. Passivo operacional, já tem a soma aqui, ó. É 140 mil, é o próprio passivo circulante. Tá certo? Aí, passivo permanente, ele já tem a conta aqui, ó. É o próprio passivo não circulante. Ou seja, 95 mil. Pronto. Feito isso, é só calcular. Vamos calcular primeiro a necessidade de capital de giro. É calculada pelo ativo operacional menos o passivo operacional. Quem é o ativo operacional? 230 mil. Menos passivo operacional é quanto? 140 mil. Quanto é que dá essa subtração? 230 mil menos 140 mil vai dar 90 mil, Calculada a necessidade de capital de giro, a gente vai calcular o capital de giro. O que é o capital de giro? É o ativo permanente, aliás, é o passivo permanente menos o ativo permanente. Passivo permanente, 95 mil, menos o ativo permanente, que é 110 mil. Capital de giro dá igual a quanto? 225, aliás,
Deixa eu fazer aqui a conta, né? Que eu não tinha feito. Vai dar negativo, é isso? Eu fiz errado. Pera aí, gente, que eu não somei isso daqui, não. O passivo permanente não é 95 mil, não. Ó, o passivo não permanente é 95 mil, é só os financiamentos. Aí eu tenho que somar 95 mil com 130 mil, ou seja, que é 130 mil? É os 52 mil do capital social, mais 78 mil de reservas. Some aí, por favor, 95 mil mais 52 mil mais 78 mil, que vai dar o passivo permanente. Some aí. 95 mil mais 52 mil mais 78 mil. Dá quanto? 225 mil. Pronto, dá 225 mil. Então aqui vai ser 225 mil menos 110 mil. Aí dá quanto? 225 mil menos 110 mil. Vai dar 115 mil, né? Pronto. Teve um aluno que me fez uma pergunta: Pedro, o capital de giro pode dar negativo? Pode, tá certo? Pode dar negativo. Quando ele dá negativo, o que acontece? Quer dizer que você está imobilizando o seu patrimônio líquido. Quando esse valor aqui for negativo, quer dizer que você está imobilizando o seu patrimônio líquido. Isso quer dizer que você está investindo demais no ativo permanente, tá bom? Então, se o seu capital de giro for negativo, significa dizer que você não tem capital de giro, tá certo? Significa dizer que você não tem dinheiro para financiar as contas da empresa. Significa dizer que seu dinheiro está só em máquinas e equipamentos. Isso é muito ruim para a empresa. Se ela calcula o capital de giro que ela tem e vê que é um valor negativo, isso é muito ruim para a empresa. Se ela fizer esse cálculo aí e der negativo, pode ser que dê negativo. Quando dá negativo, significa que a empresa não tem capital de giro, ou seja, ela não tem dinheiro para financiar as atividades dela, tá certo? Como também essa necessidade de capital de giro também pode dar negativo. Se der negativo, o que significa? Significa dizer que a empresa tem capital de giro suficiente, ou seja, significa dizer que ela não precisa, né? Ela não precisa de capital de giro, ela não tem necessidade, o que é ótimo, tá bom? Se a necessidade de capital de giro dá negativo ou dá zero, é ótimo para a empresa. Mas raramente isso vai acontecer, tá bom? Na maioria das vezes o que acontece é o capital de giro dar negativo. Então pode sim dar negativo. Se der negativo, significa que a empresa está imobilizando o seu patrimônio líquido, ou seja, ela está praticamente imobilizando, ou seja, está comprando máquinas demais, equipamentos demais. Falta só calcular o efeito tesoura. O efeito tesoura pode ser calculado de duas formas. Você pode pegar o seu capital de giro e subtrair pela necessidade do capital de giro, ou você pode pegar o ativo flutuante e subtrair pelo passivo flutuante. O que é mais fácil? O mais fácil é você pegar aqui o ativo flutuante. Quem é o ativo flutuante aqui? 25 mil. Quem é o passivo flutuante? 0. Então é só você pegar aqui 25 mil. Fala, meu Deus, o que foi que eu fiz? 25 mil. 25 mil menos 0 dá 25 mil. Tá bom? E aqui, se você quiser calcular pelos cálculos que a gente fez, você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Quem foi o capital de giro? Não foi 115 mil? Então, se eu pegar aqui, ó, 115 mil menos, quanto deu a necessidade? A necessidade de capital de giro deu 90 mil.
Se você subtrair 115 mil com 90 mil, vai dar 25 mil. Tá bom? Então, se você calcular 115 mil menos 90 mil, vai dar 25 mil. Então, obrigatoriamente, tem que dar esses números. Gente, ficou alguma dúvida disso daqui? Ficou aprendido realmente o que é capital de giro, o que é a necessidade de capital de giro, efeito tesoura? Sim, o que é o efeito tesoura? O efeito tesoura é nada mais do que o capital de giro que sobra. Ou seja, é o que eu tenho de sobra do capital de giro. Ou seja, eu tenho quando você tem efeito tesoura, é muito bom para a empresa. Significa dizer que ela tem mais capital de giro do que ela necessita. Tá certo? É só você olhar a fórmula. Capital de giro menos necessidade de capital de giro. Ou seja, é o que passa do capital de giro. Tá bom? É o que passa além do que você necessita. Então, quando a empresa tem efeito tesoura, é muito bom, tá certo? Se dá um valor positivo, a empresa está numa boa situação. Se esse valor dá negativo, é ruim para ela. Gente, ficou compreendido esses conceitos? Alguém ainda tem alguma dúvida que possa restar nesse conteúdo? Que fale agora o cálice para sempre, porque eu não vou voltar outra vez nesse conteúdo. A partir de agora, a gente já vai estudar outros conteúdos. Ficou entendido? Vocês conseguiram compreender? Ficou ainda alguma dúvida? Eu entendi. Pronto. Então, vocês vão tirar um 10, né? A dificuldade é só das contas. Se o balanço patrimonial vir bem bonitinho, com ativo circulante e ativo não circulante, passivo circulante e passivo não circulante, é bem fácil de resolver. Agora, se não vier, aí você vai ter que